Olá, igreja! Estamos aqui mais uma quarta-feira em torno da Palavra de Deus, para juntos estudarmos, tirarmos lições para as nossas vidas, aplicarmos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com o Senhor, também conosco e com o outro, e aplicarmos também na nossa vida de oração diária. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos motivar e vai nos instruir nesse sentido. E eu, então, estou te chamando nesse momento a compartilhar um pouco desse texto junto com você e vamos aprender um pouquinho mais. Abra, então, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e nós estamos bem pertinho da nossa comemoração de Natal, e é por conta disso que eu tirei esse texto e gostaria de compartilhar com você nesse momento. Vamos lá? O primeiro texto, nós vamos ler dois textos hoje, está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Então eu quero contar um pouco o contexto desse texto aqui. É o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 vai falar que o Senhor Jesus Cristo, então, ele nasce nesses dias, né, de César Augusto. E um dia os pastores estavam lá, né, já próximos ao campo, à noite, e um anjo do Senhor apareceu para eles. Apareceu e anunciou, falou para eles não temerem. E disse que naquele dia, naquele momento, né, na cidade de Davi, havia nascido o Salvador. E está, então, no verso 11. Ele vai dizer o seguinte: hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede a seu favor. Então eles vislumbram esse momento. E quando então os anjos o deixaram, e esse é o texto principal que eu quero ler para vocês, a partir do verso 15, vai dizer o seguinte: quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, imediatamente, né, eles que tinham visto tudo aquilo, eles foram até lá, eles queriam saber, eles queriam ver e eles queriam testemunhar daquilo que eles receberam naquele momento. Então correram e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, espalharam o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram ficaram admirados com o que os pastores diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E eu destaco aqui a figura de Maria, a pessoa de Maria, porque ela que está vendo aquilo, que já havia recebido a visita do anjo, que estava sabendo tudo que estava acontecendo com ela e que agora então, após o nascimento do seu filho, tem mais um testemunho a respeito de quem é este menino, de quem é este Salvador, de quem é o filho dela, né? Jesus, o Senhor. E no verso 19 fala assim que Maria, porém, né, enquanto as outras pessoas estavam ali, né, falando, correndo, anunciando, ela ficava talvez, parece que num silêncio. Não sei se é exatamente isso, mas a palavra diz que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E o outro texto
que também vai falar um pouco desta postura de Maria diante das circunstâncias, diante das coisas que estão acontecendo na sua vida. Ela faz exatamente isso. E um outro momento, então, é quando Jesus já tinha crescido um pouco mais. Eles levam Jesus até o templo, ele é apresentado ali, né? Simão os abençoou, e Simão também fala alguma coisa sobre o Senhor Jesus Cristo, e ela está só observando. Depois, então, que Simão fala sobre ela, sobre Jesus Cristo, Ana, também no verso 36, vai lá e faz uma profecia. Ela fala então a respeito do menino, e Maria vai só observando. Conforme o Senhor Jesus Cristo vai crescendo, eles vão todos os anos, né? Como é um costume do povo judeu, todos os anos eles foram até Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, o relato está no verso 41, o Senhor Jesus Cristo fica lá no templo, ele fica discutindo, e aí o povo está voltando para casa, era muita gente. Então eles estavam voltando para casa, e no meio do caminho Maria olha, cadê Jesus, né? Onde está Jesus? E pergunta para José, cadê Jesus? E não acha Jesus, então eles voltam e começam a procurar Jesus Cristo, e ele está lá no templo. E no verso, então, quando a mãe dele vai falar com ele, que é no verso 48, quando eles voltam, né? Quando os seus pais, o verso diz o seguinte: quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhes obediente, e a sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Maria é uma pessoa que ela está guardando tudo no seu coração. Ela é muito observadora, ela é muito atenta, né? Nós não podemos esquecer de que um dia o anjo aparece para ela. Ela é uma menina virgem e diz assim: olha, você vai ter um filho. E ela diz assim: mas como é possível? Então ela foi guardando esses acontecimentos na vida dela e na vida de Jesus Cristo em seu coração. E por que eu separei esses dois versos, né? Do verso 51 e o do verso 19, quando da visita dos pastores. Por que eu separei? Porque exatamente esses versos dizem o seguinte, que Maria guardava tudo isso em seu coração. E todas as vezes que nós falamos de coração, nós ficamos muito atentos. A palavra de Deus vai fazer vários alertas para que nós possamos guardar o nosso coração, para que nós possamos ter cuidado com as coisas que estão no nosso coração. Então, essa palavra guardar o coração é como se nós tivéssemos, é um alerta: guarde o seu coração das coisas externas, guarde o seu coração daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo, de pessoas. Então é sempre um alerta, porque o coração é um lugar onde alguns sentimentos, alguns pensamentos podem de alguma forma nos influenciar a nossa vida. Então existe um alerta sobre isso. Mas veja, aqui nós estamos falando de que ela guardava o seu coração, mas ela guardava essas coisas no seu coração. E é por isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque no nosso coração deve ter coisas boas, deve estar coisas boas. Então no nosso coração tem a ver com os nossos afetos, tem a ver com os nossos sentimentos. E quando nós vamos desenvolvendo sentimentos, quer sejam eles bons ou ruins, eles podem afetar toda a nossa vida. Então por isso que a palavra de Deus fala assim: guarda o teu coração, cuidado com o que você está colocando no seu coração, cuidado com o que você está guardando aí dentro, porque isso pode afetar os seus sentimentos, afetar os seus pensamentos, afetar os seus relacionamentos. Então olha
Que cuidado a gente tem que ter com o nosso coração. E aí vem Maria e guarda esses acontecimentos exatamente no seu coração. E eu fiquei pensando, como é que eu e você estamos fazendo com o nosso coração? Já que ele é tão importante, já que nós devemos guardar o nosso coração, e Maria guardava essas coisas no seu coração, a pergunta talvez seja hoje o que nós estamos guardando no nosso coração? Já que o nosso coração é um lugar muito especial, que pode de alguma forma influenciar tudo nas nossas vidas, tudo. Os nossos relacionamentos, nosso tipo de vida, o nosso estilo de vida, não é? O nosso pensamento sobre nós, sobre Deus, sobre as pessoas, os nossos sentimentos. Então tudo é usada a figura do coração. Não que seja assim, mas tudo é usado a figura do coração, que tem a ver com os nossos afetos, com os nossos sentimentos. Então Maria guardava de forma muito especial tudo aquilo no seu coração, como se ela estivesse montando um quebra-cabeça de tudo que ela recebeu um dia, né, através daquele anjo, daquela informação então que o anjo veio passar para ela. E a pergunta é: o que é que você e eu estamos guardando no coração? O que nós estamos colocando no nosso coração e deixando que ele fique lá, anos após anos, dias após dias, né? O que é que nós estamos escolhendo para ficar no nosso coração? Já pensou sobre isso? E aí, eu queria, neste momento, pensar com você de que nós, por exemplo, temos um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos cristãos. Eu acredito que a grande maioria que está ouvindo essa palavra é cristão ou tem uma certa simpatia, então, pela palavra de Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. O que é que do Senhor Jesus Cristo você tem guardado no seu coração? Quais são as experiências que você teve com Jesus Cristo e que você está guardando no seu coração? Tem alguma coisa do Senhor Jesus Cristo guardada no seu coração? Você se lembra do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo? Você se lembra daquelas orações que você fez e que estava tanto no seu particular e que depois você recebeu? O que é que você tem guardado no seu coração com relação ao Senhor Jesus Cristo? Maria guardou cada momento que ela passou ali com o Senhor, desde quando ela foi anunciada, né, de que ela engravidaria pelo anjo. Depois, então, nesse momento do nascimento dele, com a visita dos pastores, posteriormente, essa postura de Jesus Cristo no templo, tudo isso ela ia guardando no seu coração. Será que eu e você, então, não devemos guardar momentos com o Senhor Jesus Cristo também no nosso coração, nos preservando, nos alimentando e fazendo com que a gente cresça nesse relacionamento com Ele? O que é que você tem guardado no seu coração? Eu espero que você tenha guardado desde quando você se encontrou com Ele, até as palavras dele e inclusive as advertências do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente não guardar esta palavra no nosso coração, o que sobra? O que sobra? Então, esta reflexão me faz pensar que as minhas orações, elas precisam estar baseadas em coisas que eu estou guardando no meu coração. Mas para isso eu preciso estar guardando coisas boas no meu coração. E destas coisas boas que eu estou guardando no meu coração, eu tenho, por exemplo, momentos bons guardados no meu coração a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito da sua palavra e a respeito daquilo que Ele está promovendo na minha vida. Então, hoje, que nós vamos daqui 2 dias comemorar o Natal, eu queria relembrar a você que você tem um coração e que dentro do seu coração precisam ter bons momentos com o Senhor Jesus Cristo para você poder celebrar esse Natal. Precisam ter momentos importantes
precisam ter momentos que foram singulares para você, para que você então possa celebrar esse Natal. Então relembre aí o que está dentro do seu coração, relembre o que o Senhor Jesus Cristo fez para você e esse relacionamento com Ele. E que Deus te abençoe nessa nova caminhada e que o Senhor Jesus Cristo seja celebrado e que seja um Natal de muito afeto, muita alegria, muita paz, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco, está aí dentro de você. Que Deus te abençoe. Amém?